Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Sou a Cris do canal Conhecendo o Sobrenatural. Desde já peço para você deixar seu like, se for novo, se inscreva no canal. A história que eu vou contar hoje é de um vigia de cemitério, tá? Então eu peço que vocês assistam com muita atenção. O ano era por volta dos anos 2000 e o rapaz era recém-chegado ao cemitério. Luiz era um rapaz recém-casado que estava à busca de emprego. Porém, à época estava muito difícil ele conseguir um emprego na sua área, que ele era recém-formado como vigia, né? Teve uma época, não sei se vocês lembram, que várias pessoas estavam fazendo esse curso, então era uma demanda muito grande de pessoas procurando emprego. Só que nas empresas comuns, vamos dizer assim, já estavam tudo cheia. Porém, sempre tinha vagas em cemitério, mas nem todo mundo queria, devido ter medo, devido acontecer alguma coisa, né? Então, acabava sempre pessoas entrando e saindo e acabava sempre tendo vaga. Então, ele procurou, botou o currículo na empresa, a empresa chamou ele, fez uma entrevista e ele foi direcionado a esse cemitério. Nem perguntaram se ele queria, ele só simplesmente foi, porque de repente se perguntasse, ele também recusasse. Então, ele foi diretamente. Quando ele viu o endereço, né, chegou na administração do cemitério e disse que era para ele ser vigia no local. Ele pegou, já começaria naquele dia, ele foi pela parte da manhã, então à noite ele já começaria. Deram um uniforme para ele, deram as instruções para ele. E que o coveiro que estava, vamos dizer assim, quebrando um galho, ficaria uma noite, 2 noites com ele para instruir o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer, onde ele deveria ir mais, né? E para dar aquelas instruções básicas de primeiro dia de trabalho. Então, quando foi à noite, ele foi para o cemitério. Chegando lá, ele se apresentou para o coveiro. Né, o coveiro foi muito gentil com ele e eles começaram a andar, fazer aquela tour no cemitério, ele explicando, olha, aqui fica tal lugar, aqui fica tal lugar, você faz tal coisa. Então, preste muita atenção no que eu tô lhe falando. Se você tiver um caderninho, por favor, anote, tá bom? Como vocês sabem, antigamente não tinha muito celular, ainda mais no início dos anos 2000, que a gente tinha celular geralmente para pessoas ricas. Então não tinha como ligar assim, perguntando o que eu faço, né, para outra pessoa, ainda mais de madrugada, que era o horário que ele trabalhava. Então ele pedia para ele prestar atenção em tudo e, se no caso preciso, anotasse, para não ter problema nenhum. E é isso, né, ele pegou, fez as anotações necessárias, porque ele era um ótimo profissional. E assim foi, passou um dia, né? Só que quando foi um determinado horário, o coveiro, né, que tava lá, chamou ele. Disse assim, Luiz, vamos aqui. Aí o Luiz, tá. Aí eles pegam essas velas aqui que estão aqui no armário, pega uma vela dessa e pega um copinho descartável com água e venha comigo. Então, isso era por volta das 3 da manhã, umas 2h30, né? Então ele pegou esse coveiro, levou o Luiz até uma certa sepultura. Essa era uma sepultura exatamente de uma criança que, segundo a lápide, tinha em torno de 8 anos de idade. E que era uma sepultura bem antiga, é como se fosse uma sepultura do século não, de uma década de 50, tá? E ele reparou naquela sepultura, ele ficou meio assim, se perguntando o porquê ele estava ali naquela sepultura. Aí o coveiro chegou com ele e explicou tudo o porquê eles estariam ali naquela sepultura. Ele falou, Luiz, o que eu vou te falar agora é muito sério, então eu peço que você preste atenção. Essa sepultura não pode passar um dia sem você colocar esse copo de água e essa vela. Aí o Luiz, por quê? Você nem queira saber, só faça. Pelo seu próprio bem, você todo dia, antes das 3 da manhã, você tem a maior parte da noite para você fazer isso. Então, por favor, não esqueça. Luiz ficou meio cabreiro, ficou meio confuso com aquela... Pensou logo que o coveiro estava, né? Não estava bem das ideias, mas ele não questionou.
Então o coveiro foi lá, acendeu a vela, colocou em cima da sepultura da criança e colocou o copinho de água, e os dois saíram e foram descansar, né? E assim foi se seguindo a noite até amanhecer. Quando foi pela manhã, o Luiz foi para casa, né? Para de noite ele tá ali. Só que naquela próxima noite, o coveiro não estaria, porque justamente para ele poder descansar, porque na verdade o horário do coveiro era da parte do dia, não da parte da noite. Então ele estava ali simplesmente para ajudar o Luiz, tá bom? Então no próximo dia, como ele já conhecia um pouco o cemitério, já sabia poucas instruções, então ele já sabia que mais ou menos ele deveria fazer. Então quando foi no final da tarde, Luiz chegou para trabalhar. Fez tudo direitinho, fechou o cemitério, ele foi lá fazer sua ronda, foi em todos os locais que o coveiro tinha falado para ele, fez todas as coisas que o coveiro tinha falado para ele. Porém, ele terminou sua ronda, já ia dar 00:30. Como ele ainda não tinha costume de passar a noite toda acordada, ainda estava numa fase de adaptação, o seu corpo cansou, né? Então ele disse, daqui a pouco eu vou deixar o copo de água com a vela lá do túmulo da criança. Mas só que Luiz acabou adormecendo. Nisso que Luiz acabou adormecendo, ele não foi deixar o copo de água antes das 3h da manhã. Quando deu 3h10, alguém começou a bater na porta de onde ficava o seu quartinho de descanso. E ele, quem é às 3h da manhã no cemitério? Ele olhou assim no relógio, na hora ele nem lembrou da história da criança, né? Porque ele tinha acabado de acordar, estava meio desorientado, e ele sem entender o porquê daquilo. Quando ele olha pela janelinha de vidro que tinha na porta, ele abre assim um pouco, e quem está lá? Uma criança. Detalhe, não era uma criança comum. Era uma criança de aproximadamente 8 anos de idade, que estava muito pálida. E o seu olhar era um olhar de ódio. Seus olhos eram todos negros. E estava com a expressão de raiva. E batia com muita violência na porta. Batia, incessantemente. E começou a pedir água. Quero água, batendo na porta incessantemente. Luiz, então, assombrado, sem saber o que fazer sozinho naquele local. O que você faria? Luiz simplesmente não fez nada, porque ele passou a madrugada todinha sendo atormentada pelo fantasma do molequinho assombrado. E esse menino batia com tanta violência da porta porque ele pensava a qualquer momento a criança poderia entrar. E sabe Deus o que aconteceria se essa criança entrasse naquele recinto. Luiz então pediu, pelo amor de Deus, que ele parasse e que no outro dia ele colocaria não só um, mas 2 copos de água e 2 velas. Depois de implorar para a criança ir embora, e fez essa promessa, quando era por volta das 5h da manhã, a criança simplesmente foi embora do nada. Ele olhou para fora, olhou de um lado, olhou para o outro, tinha ninguém. Luiz ficou muito preocupado e se perguntou se aquele emprego valia a pena passar por aquilo. Quando foi, antes de sair do seu trabalho, ainda pela parte da manhã, no início da manhã, ele foi lá e deixou os 2 copos de água e deixou também 2 velas. Só que nesse próximo dia, nesse dia que ele viria trabalhar, ele não conseguiu trabalhar. Simplesmente ele teve uma febre tão alta que ele nem conseguia sair da cama. Aí tu já pensou, ele logo ficou preocupado. No segundo dia de trabalho dele, no terceiro ele já faltar porque tá doente. Ele ficou muito preocupado em ser demitido, porque ele ainda estava no momento de experiência. Mas ele tomou algumas medicações e no 4º dia de trabalho ele foi. Quando chegou no 4º dia de trabalho, pela parte da tarde, ele foi mais cedo e foi conversar com o coveiro. Seu coveiro, tudo bem? Tudo bem.
Por que o senhor não me contou a verdade do que aconteceria caso eu não colocasse a vela e a água no túmulo? O coveiro olhou para ele e disse: meu filho, você acreditaria em mim? Não. Então, simplesmente eu não falei porque você poderia achar que eu estava louco. Então, eu só disse para você seguir as instruções que todo mundo segue, para que você até mesmo não se preocupasse de ser algo mais sério. Então, ele relatou tudo o que aconteceu naquela noite. E que ele fez uma promessa que por um bom tempo ele colocaria 2 copos de água e 2 velas na sepultura do molequinho. Então o coveiro olhou para a cara dele e disse: meu amigo, você tem que, no mínimo, para ele não te atormentar, você passar 1 mês, até ele se acalmar. O coveiro também relatou que uma vez ele esqueceu, porque nós somos seres humanos e esquecemos, né? Então o coveiro também fez a mesma coisa. Ele comprou um despertador que todas 2 horas, né, da manhã, ele teria, por mais que se ele já estava no automático dele, mas se o cara por acaso ele esquecesse, ele já teria que lembrar se ele para ele não passar essa situação. Porque ele relata que teve uma vez que também aconteceu com ele. Só que quando aconteceu com o coveiro, ele não estava dentro do quarto não, ele estava passeando, fazendo a sua ronda pelo cemitério. E o molequinho simplesmente apareceu na frente dele e cobrou a sua água e sua vela. O coveiro fala que ficou muito assombrado, mas correu lá no quartinho de descanso, pegou as velas e pegou o copo e a criança somente de longe, olhando todo o desenrolar. Quando ele fez, ele colocou o copo e a vela em cima da sepultura da criança, ela simplesmente sumiu. Então, desde esse dia, ele aprendeu que não se deve brincar com aquela criança. E Luiz continuou ainda no emprego, porque era um emprego que pagava bem, ele era iniciante, então ele não podia fazer muitas escolhas. Ele passou por cerca de 5 anos nesse cemitério e que ele ficou ali até conseguir um emprego melhor. Mas jamais, depois desse dia, esqueceu de colocar a vela e o copo de água na sepultura do moleque fantasma. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, o que vocês acham que pode ser esse menino capiroto, porque vou te dizer, viu? Eu não sei nem o que dizer sobre esse caso. Muito obrigada a todos. Beijo da Cris. Tchau, curiosos.